17 de setembro de 1944. Meio-dia e 4 minutos. Base aérea ao sul da Inglaterra. General Frederick Browning está dentro de cabine de comando móvel, olhando 3 relatórios de inteligência diferentes espalhados sobre mesa de madeira. Ele tem 4 minutos para tomar decisão. Literalmente 4 minutos. Do lado de fora, 300 aviões de transporte C-47 Dakota estão na pista com motores ligados. Dentro deles, 8.000 paraquedistas britânicos da 1ª Divisão Aerotransportada estão sentados em bancos metálicos, equipamento completo, paraquedas nas costas, esperando ordem de decolagem. Mais 400 aviões estão esperando em outras bases. No total, 35.000 paraquedistas aliados, britânicos, americanos, poloneses, vão ser lançados sobre Holanda nas próximas 6 horas. É a maior operação aerotransportada da história. O plano é simples no papel. Paraquedistas capturam 6 pontes sobre canais e rios holandeses. X corpo blindado britânico, 60.000 homens, 500 tanques, avança 100 quilômetros pela estrada única conectando as pontes. Se funcionar, aliados cruzam Rio Reno, entram na Alemanha e potencialmente terminam guerra antes do Natal. Mas Browning está olhando 3 relatórios que acabaram de chegar nos últimos 30 minutos. Primeiro relatório. Resistência holandesa confirma que pontes estão levemente defendidas. Guarnições alemãs são pequenas. Tropas são principalmente veteranos feridos em recuperação e conscritos jovens sem experiência. Captura das pontes será rápida. Segundo relatório, reconhecimento aéreo fotografou tanques alemães em florestas próximas a Arnhem. Não conseguem identificar tipo ou número exato devido à camuflagem. Podem ser apenas alguns veículos danificados sendo reparados, ou podem ser unidades inteiras. Terceiro relatório. Inteligência holandesa relata que nova e 10ª divisões Panzer SS foram vistas na área de Arnhem há 2 semanas, mas relatórios alemães capturados indicam que ambas divisões estão severamente abaixo de efetivo após combates na França. Talvez apenas 30% de força completa. Talvez menos. 3 relatórios. Informação contraditória. Conclusões impossíveis. Browning precisa decidir agora. Os aviões têm combustível calculado para a janela de tempo específica. Decolagem precisa acontecer nos próximos minutos, ou operação inteira atrasa 24 horas. E atraso de 24 horas significa perder elemento surpresa, porque alemães interceptam comunicações de rádio aliadas e já sabem que algo grande está sendo preparado. Cancelar a operação é opção, mas Field Marshal Bernard Montgomery, superior direto de Browning e arquiteto de Market Garden, está esperando confirmação de lançamento. Montgomery empenhou prestígio pessoal nessa operação. Ele convenceu o general Eisenhower, comandante supremo aliado, que Market Garden pode encerrar guerra em 1944. Browning olha o relógio. 12:06 minutos. Ele toma decisão. Operação prossegue conforme planejado, sem alterações. Às 12:08 minutos, ele assina a ordem de decolagem. 9 dias depois, 8.000 paraquedistas lançados sobre Arnhem enfrentam 2 divisões Panzer SS, operando a 70% de efetivo, não 30% como relatórios sugeriram. X corpo fica preso a 15 quilômetros da ponte. Paraquedistas isolados resistem por 6 dias sem ressuprimento antes de serem esmagados. Resultado final: 1.984 paraquedistas britânicos mortos, 6.854 capturados. Operação Market Garden fracassa completamente. Guerra não termina em 1944. Continua até maio de 1945. 8 meses adicionais de guerra na Europa. Centenas de milhares de mortos adicionais. Tudo porque decisão tomada em 4 minutos baseou-se em inteligência que estava correta sobre pontes, mas catastroficamente errada sobre forças alemãs na área. Esta não é história sobre incompetência. É sobre dilema impossível que guerra moderna impõe a comandantes. Você precisa decidir agora, com informação incompleta, sob pressão extrema,
sabendo que está apostando vidas de dezenas de milhares de homens em análise que pode estar errada. E quando você erra, não há como voltar atrás. Vamos voltar 3 semanas. Final de agosto de 1944. Aliados acabaram de libertar Paris. Wehrmacht está em retirada caótica através da França. Parece que a Alemanha pode colapsar a qualquer momento. Churchill está otimista. Eisenhower está cauteloso, mas esperançoso. Imprensa britânica está escrevendo manchetes sobre guerra terminando antes do Natal. Mas tem problema logístico gigantesco que poucos entendem completamente. Exércitos aliados avançaram tão rápido através da França que superaram próprias linhas de abastecimento. Gasolina, munição, comida, peças de reposição, tudo isso ainda está sendo descarregado em praias da Normandia, a 400 quilômetros atrás das linhas de frente. Caminhões de transporte não conseguem manter ritmo. General George Patton, comandando o 3º Exército Americano no Sul, está parado porque ficou sem combustível. Field Marshal Montgomery, comandando o 21º Grupo de Exércitos Britânico no Norte, está enfrentando a mesma situação. Eisenhower precisa decidir: concentrar recursos limitados em avanço único e poderoso ou distribuir igualmente e avançar em linha ampla, mas mais lenta. Montgomery propõe plano ousado. Em vez de avançar por toda a frente, concentrar tudo em corredor estreito através da Holanda, cruzar Reno e entrar no coração industrial da Alemanha pelo norte. Rápido, concentrado, decisivo. O plano recebe nome Operation Market Garden. Market é lançamento aerotransportado que captura pontes. Garden é avanço blindado que cruza as pontes. Eisenhower está hesitante. É arriscado. Mas pressão política é enorme. Churchill quer vitória espetacular para elevar moral britânico. Roosevelt quer guerra terminada antes de eleição presidencial americana em novembro. Stalin está avançando rapidamente no leste e aliados ocidentais não querem que soviéticos capturem toda a Alemanha sozinhos. Em 10 de setembro, Eisenhower aprova a operação. Data de lançamento, 17 de setembro. Isso dá 7 dias para planejamento completo de operação mais complexa que aliados tentaram até então. O plano depende de sincronização perfeita entre componentes que nunca operaram juntos antes. Componente Market, 3 divisões aerotransportadas, lançadas em sequência ao longo de corredor de 100 quilômetros. 101ª aerotransportada americana captura pontes ao sul, perto de Eindhoven. 201ª aerotransportada americana captura pontes no centro, perto de Nijmegen. Primeira aerotransportada britânica captura pontes sobre Reno em Arnhem, alvo mais distante e mais importante. Componente Garden, XX. Corpo blindado britânico comandado por General Brian Horrocks avança pela única estrada que conecta todas as pontes. Estrada estreita elevada sobre terreno pantanoso, um tanque de largura em muitos trechos. 60 quilômetros de coluna blindada precisa percorrer 100 quilômetros em 48 horas. Se uma ponte não for capturada, coluna para. Se coluna atrasa, paraquedistas ficam isolados. Se alemães explodem qualquer ponte, operação falha. Durante planejamento, múltiplos oficiais levantam preocupações. Major Brian Urquhart, oficial de inteligência de Browning, coincidentemente mesmo sobrenome, mas sem parentesco, apresenta fotografias de reconhecimento aéreo, mostrando tanques alemães perto de Arnhem. Ele recomenda adiar a operação até haver clareza sobre forças alemãs na área. Browning rejeita a recomendação. Ele argumenta que fotografias não são conclusivas. Podem ser tanques danificados, podem ser veículos sendo desmontados para transporte. Não há evidência sólida de divisões inteiras. Urquhart insiste. Ele apresenta relatórios adicionais de resistência holandesa, mencionando movimentação de tropas SS. Browning fica irritado. Ele diz que resistência holandesa frequentemente exagera a presença alemã, que não podem cancelar a operação inteira baseado em rumores. Discussão fica tensa. Browning eventualmente remove Urquhart do posto de inteligência e o manda de licença médica forçada por estresse excessivo.
Urquhart é substituído por oficial mais júnior que não questiona avaliações. Essa decisão, remover oficial que está levantando preocupações legítimas, já indica algo sobre pressão que Browning está enfrentando. Ele não quer ouvir problemas, ele quer confirmação de que plano vai funcionar. Porque cancelar agora significa admitir que Montgomery estava errado. Significa perder janela de oportunidade. Significa explicar para Eisenhower, Churchill e imprensa por que maior operação aerotransportada da história foi cancelada na última hora. Pressão institucional está empurrando a operação para frente, mesmo quando sinais de alerta estão acendendo. Mas vamos ser justos com Browning. Inteligência realmente era confusa e contraditória. Resistência holandesa estava reportando presença de unidades SS perto de Arnhem. Mas Resistência também reportava que essas unidades estavam severamente enfraquecidas. Não tinham blindados pesados. Muitos soldados eram substitutos sem treinamento adequado. Documentos alemães capturados confirmavam que Nova e 10ª Divisões Panzer SS haviam sido devastadas em combates na França. Relatórios oficiais alemães listavam essas divisões como não operacionais para combate ofensivo. Reconhecimento aéreo fotográfico mostrava alguns tanques sob camuflagem em florestas, mas analistas não conseguiam determinar se eram unidades operacionais ou destroços sendo canibalizados para peças. Interceptações de rádio alemãs não mostravam alto volume de comunicações que indicaria a presença de grandes formações. Tráfego de rádio na área de Arnhem era relativamente baixo, então tinha evidências apontando em ambas direções. Sim, havia unidades SS na área, mas pareciam fracas, desorganizadas, possivelmente não capazes de resposta efetiva. Problema é que, possivelmente, não é bom o suficiente quando você está lançando 8.000 homens atrás de linhas inimigas. Mas Browning está sob pressão temporal brutal. Montgomery quer confirmação imediata. Eisenhower quer resultados. Churchill quer manchetes positivas. E naquele momento específico, 12:06 de 17 de setembro, Browning olha os relatórios contraditórios e precisa escolher qual acreditar. Ele escolhe acreditar que alemães estão fracos, que resistência holandesa está exagerando, que fotografias aéreas mostram destroços, não ameaça real. É escolha razoável baseada em informação disponível? Talvez. É aposta gigantesca com vidas de 8.000 homens? Definitivamente. Às 12:08, ele assina a ordem. Aviões decolam. Não há mais volta. Primeira onda de paraquedistas começa a pousar sobre Holanda às 13h. Lançamentos ocorrem conforme planejado. Condições meteorológicas perfeitas. Mínima oposição antiaérea. Taxa de baixas durante lançamento é incrivelmente baixa. Menos de 2%. Seymour aerotransportada americana captura pontes perto de Eindhoven com facilidade. Resistência alemã mínima, exatamente como inteligência havia previsto. 86ª aerotransportada americana captura ponte sobre Rio Vaal, em Nijmegen, após combate intenso, mas bem-sucedido. Alemães tentam explodir ponte, mas demolições falham parcialmente. Americanos conseguem capturar estrutura intacta. Até agora, a operação está funcionando perfeitamente. Mas em Arnhem, 1ª Divisão Aerotransportada Britânica pousa a 13 quilômetros da ponte, não próximo dela. Por quê? Porque RAF recusou lançar paraquedistas diretamente sobre objetivos devido à presença de artilharia antiaérea alemã na área urbana. Então, 8.000 paraquedistas britânicos precisam marchar 13 quilômetros através de terreno desconhecido para alcançar ponte, com equipamento pesado, sob fogo potencial. E é exatamente durante essa marcha que encontram o que relatórios de inteligência haviam subestimado completamente. Nova e 10ª Divisões Panzer SS estavam realmente na área. Não há 30% de efetivo como estimado. Estavam a aproximadamente 70%. Tinham tanques operacionais, tinham artilharia, tinham comunicações funcionais e, mais importante, tinham comandantes experientes
que reagiram instantaneamente ao lançamento aerotransportado. Feldmarschall Walter Model, comandante do Grupo de Exércitos B alemão, estava literalmente tendo almoço em hotel em Osterbeek, subúrbio de Arnhem, quando paraquedistas começaram a cair do céu. Ele viu pela janela. Imediatamente entendeu que Arnhem era o objetivo principal. Ordenou que todas as unidades disponíveis convergissem para a ponte. Em questão de horas, paraquedistas britânicos que marchavam para Arnhem encontraram resistência organizada, não tropas desorganizadas em retirada. Unidades SS veteranas ocupando posições defensivas. Às 20h de 17 de setembro, 8 horas após lançamento, apenas um batalhão britânico de 600 homens comandado por Tenente-Coronel John Frost conseguiu alcançar ponte em Arnhem. Resto da divisão está preso em combates em subúrbios. Batalhão de Frost captura a extremidade norte da ponte. Alemães controlam a extremidade sul. Impasse. Frost manda mensagem por rádio para Browning. Objetivo parcialmente alcançado. Aguardando reforços e chegada de XXX Corpo. Mas XXX Corpo não está chegando conforme planejado. O avanço blindado começou às 14h35, 1h30 depois do lançamento aerotransportado. Imediatamente, encontrou resistência alemã ao longo da estrada. A estrada era elevada sobre terreno pantanoso. Um tanque de largura. Alemães posicionaram canhões antitanque nas laterais. Primeiro tanque britânico foi destruído. Bloqueou estrada. Levou 40 minutos para remover destroço e continuar avanço. Segundo tanque destruído 6 quilômetros adiante. Mesma situação. General Horrocks, comandando XXX Corpo, percebe rapidamente que avançar 100 quilômetros em 48 horas por essa estrada sob fogo constante é impossível. Mas ele não pode comunicar isso adequadamente, porque comunicações de rádio entre XXX Corpo e divisões aerotransportadas estão falhando. Rádios das divisões aerotransportadas foram configurados para frequências que não funcionam bem em terreno urbano holandês. Interferência é enorme. Mensagens não chegam. Comandantes estão operando cegos. Então, paraquedistas em Arnhem não sabem que XXX Corpo está atrasado. XXX Corpo não sabe que paraquedistas estão em situação desesperadora. Browning, em posto de comando ao sul, recebe apenas fragmentos de informação. Durante os 3 dias seguintes, situação em Arnhem deteriora progressivamente. Batalhão de Frost na ponte resiste contra ataques alemães cada vez mais intensos. Munição começa a escassear. Feridos acumulam em porões de casas porque não há possibilidade de evacuação médica. Alemães trazem artilharia pesada e começam a demolir edifícios sistematicamente. Resto da primeira divisão aerotransportada está cercado em perímetro cada vez menor em Osterbeek, subúrbio a oeste de Arnhem. Paraquedistas cavam posições defensivas em jardins residenciais. Alemães atacam com tanques e infantaria. Suprimentos lançados por aviões de transporte caem frequentemente fora do perímetro britânico. Ventos fortes desviam paraquedas. Alemães capturam maioria dos suprimentos. XXX Corpo continua avançando lentamente pela estrada. Em 20 de setembro, 3 dias após início, finalmente alcança Nijmegen, mas ainda está a 15 quilômetros de Arnhem. Alemães explodiram ponte ferroviária alternativa. Única rota é pela estrada principal fortemente defendida. Em 21 de setembro, posição de Frost na ponte finalmente colapsa. Munição esgotada. 250 homens mortos. 350 feridos. Frost, ferido gravemente, é capturado. Alemães capturam a extremidade norte da ponte. Perímetro britânico em Osterbeek continua resistindo, mas a situação é insustentável, sem suprimentos adequados, sem evacuação para feridos, sob bombardeio constante. Em 23 de setembro, 6 dias após início, Browning finalmente admite que a operação falhou. Ele autoriza a tentativa desesperada de resgate. Unidades polonesas aerotransportadas são lançadas ao sul do Reno, tentando criar cabeça de ponte para a retirada dos britânicos. Lançamento é desastre.
Ventos fortes dispersam paraquedistas. Muitos caem em zonas de lançamento alemãs e são capturados antes de pousar. Em 25 de setembro, Browning ordena a retirada completa. Durante noite, barcos infláveis cruzam rios sob fogo intenso, evacuando sobreviventes. De 8.000 paraquedistas lançados sobre Arnhem, apenas 2.040 conseguem escapar. 1.984 mortos, 6.854 capturados, maioria feridos. Ponte em Arnhem permanece em mãos alemãs. Operação Market Garden fracassa completamente. Avanço aliado para. Guerra continua. Após guerra, análises tentaram entender o que exatamente falhou. A inteligência estava errada? Sim e não. Havia realmente unidades SS na área, mas a avaliação de força estava dramaticamente subestimada. Analistas assumiram que divisões abaixo de efetivo nominal eram ineficazes. Não consideraram que tropas veteranas SS, mesmo a 70% de força, são extremamente perigosas. O plano era falho? Absolutamente. Depender de estrada única como única linha de avanço e ressuprimento era vulnerabilidade catastrófica. Qualquer bloqueio paralisava a operação inteira, e planear avanço de 100 quilômetros em 48 horas por estrada sob fogo era otimismo absurdo. Comunicações falharam? Sim. Rádios inadequados significaram que comandantes não conseguiam coordenar. Decisões eram tomadas baseadas em informação desatualizada. Condições meteorológicas imprevistas? Sim. Ventos fortes nos dias seguintes afetaram lançamentos de reforços e suprimentos. Mas no centro de tudo está aquela decisão de 4 minutos. Browning tinha informação contraditória, tinha sinais de alerta, tinha oficial de inteligência experiente dizendo para esperar. E ele escolheu prosseguir porque pressão política, pressão de tempo e pressão institucional tornavam cancelamento psicologicamente impossível. Em suas memórias escritas em 1947, Browning defendeu decisão. Ele argumentou que inteligência disponível não justificava cancelamento, que fotografias aéreas não provavam presença de divisões inteiras, que atrasar a operação significaria perder elemento surpresa completamente, porque alemães estavam reorganizando defesas rapidamente. Ele tinha razão? Em certo sentido, sim. Se Market Garden tivesse sido adiada por semanas, alemães teriam fortalecido ainda mais defesas e chances de sucesso seriam ainda menores. Mas o problema fundamental não era timing, era conceito. Operação dependia de tantas coisas dando certo simultaneamente que qualquer falha em qualquer componente causaria colapso total. Planos militares efetivos têm redundância, têm flexibilidade, têm margens de erro. Market Garden não tinha nada disso. Era sequência rígida, onde cada passo dependia absolutamente do anterior. E quando você constrói planos sem margem de erro, você garante que vai falhar, porque guerra nunca acontece conforme planejado. Sempre há fricção, sempre há surpresas, sempre há o que Clausewitz chamou de névoa da guerra. Browning sabia disso, Montgomery sabia. Mas pressão para fazer algo decisivo, para encerrar guerra rapidamente, para demonstrar agressividade aliada após sucesso na Normandia, essa pressão superou o julgamento tático sólido. Field Marshal Montgomery nunca admitiu que Market Garden foi erro. Em suas memórias publicadas em 1958, ele descreveu a operação como 90% bem-sucedida. Argumentou que pontes ao sul foram capturadas, que avanço liberou parte da Holanda, que o objetivo de alcançar Arnhem não era essencial para sucesso geral. Essa é revisão histórica absurda. Arnhem era o objetivo principal. Era a razão da operação existir. Capturar pontes ao sul sem cruzar Reno não tinha valor estratégico significativo. Mas Montgomery não podia admitir fracasso, porque Market Garden foi ideia dele. Foi plano que ele vendeu para Eisenhower. Foi aposta dele que não deu certo. Admitir erro seria admitir que desperdiçou vidas de 10.000 paraquedistas em operação mal concebida. Então ele reescreveu narrativa.
transformou o fracasso catastrófico em sucesso parcial. E muitos acreditaram porque queriam acreditar. Porque a ideia de que comandantes aliados competentes cometeram um erro estratégico fundamental era desconfortável demais para aceitar. Mas deixa eu te mostrar o custo real de Market Garden em termos que vão além de estatísticas de baixas. Operação atrasou o avanço aliado por meses. Recursos que deveriam ter sido usados em ofensivas em outras áreas foram desperdiçados. XXXX. Corpo sofreu baixas e desgaste de equipamento que levou semanas para recuperar. Mais importante, falha de Market Garden significou que aliados não cruzaram Reno em 1944. Isso deu Wehrmacht tempo para reorganizar defesas. Deu indústria alemã tempo para produzir mais armas. Deu Hitler tempo para lançar contra-ofensiva final em Ardenas em dezembro, Batalha do Bulge. Se Market Garden tivesse sucedido, aliados entrariam a Alemanha industrial no outono de 1944. Guerra poderia ter terminado antes do inverno. Campos de concentração como Auschwitz teriam sido liberados meses mais cedo. Milhares de prisioneiros que morreram no inverno 1944-45 poderiam ter sobrevivido. Isso é especulação? Sim. Mas especulação baseada em análises de historiadores militares que concordam que final de 1944 representava a última janela realista para terminar guerra rapidamente. Após Market Garden, essa janela fechou. Wehrmacht consolidou defesas. Indústria alemã atingiu pico de produção em final de 1944. Guerra se estendeu até maio de 1945. Quantas mortes adicionais resultaram desses 8 meses extras? Centenas de milhares de soldados em ambos lados. Milhões de civis, bombardeios, fome, execuções em campos, combates urbanos. Quantos especificamente devido a Market Garden? Impossível calcular. Mas consequência do fracasso foi real e mensurável. Hoje, Arnhem tem museu dedicado à Operação Market Garden. Todos os anos em setembro, cerimônias memoriais homenageiam paraquedistas britânicos que morreram. Veteranos que sobreviveram visitam regularmente até suas mortes. Um dos últimos veteranos sobreviventes, Major Anthony Dean Drummond, foi entrevistado em 2005, 60 anos após batalha. Ele foi perguntado se culpava Browning pela decisão de prosseguir. Sua resposta foi cuidadosa. Browning estava sob pressão, que nenhum de nós na linha de frente entendia completamente. Ele tinha informação imperfeita e tempo impossível para decidir. Eu não sei se teria decidido diferente em posição dele. Mas resultado foi que 2.000 dos meus companheiros morreram e não precisavam ter morrido. Essa é a avaliação honesta. Não é condenação, não é absolvição, é reconhecimento de dilema que guerra moderna impõe a comandantes. Você precisa decidir rápido, com informação incompleta, sob pressão institucional massiva, sabendo que milhares de vidas dependem de você estar certo. E não há tempo para reflexão adequada, não há tempo para análise completa, não há tempo para considerar todas as contingências. Você tem 4 minutos, e depois de decidir não há volta. Então vamos resumir essa história brutal. 17 de setembro de 1944. Meio-dia e 4 minutos. General Frederick Browning recebe relatórios contraditórios sobre forças alemãs perto de Arnhem. Ele tem 4 minutos para decidir se a operação prossegue ou cancela. Cancelar significa admitir dúvida, significa explicar para superiores, significa perder momento, significa possível fim de carreira se decisão for vista como covardia. Prosseguir significa apostar que relatórios otimistas estão corretos e relatórios pessimistas estão exagerados. Browning escolhe prosseguir. Às 12:08, assina a ordem. 9 dias depois, Operação Market Garden fracassa completamente. 1.984 paraquedistas britânicos mortos. 6.854 capturados. Ponte não capturada. Avanço para. Guerra continua 8 meses além do previsto. Browning foi incompetente? Não necessariamente. Ele foi comandante experiente,
fazendo o melhor julgamento possível com informação disponível em tempo disponível. Decisão foi errada? Retrospectivamente, sim. Mas no momento, com a informação que ele tinha, era razoável, debatível. E é exatamente isso que torna a história tão perturbadora. Não é caso de incompetência óbvia ou erro grosseiro. É caso de comandante competente, fazendo escolha racional sob pressão impossível que resultou em catástrofe. Porque guerra moderna exige decisões instantâneas com consequências permanentes. Tecnologia acelerou o ritmo operacional. Comunicações permitiram coordenação complexa. Mas velocidade não eliminou incerteza, apenas comprimiu tempo disponível para lidar com ela. Resultado é que comandantes modernos precisam fazer apostas gigantes com vidas humanas baseadas em informação que sabem ser incompleta. E quando erram, milhares morrem. Não há solução para isso. É dilema inerente a comando militar moderno. Você pode treinar comandantes melhor, pode dar informação melhor, pode dar ferramentas analíticas melhores, mas no final sempre haverá momento onde decisão precisa ser tomada em minutos, não horas, onde informação será contraditória, não clara, onde pressão institucional empurrará em direção que pode ser errada, e alguém precisa escolher, sabendo que pode estar mandando milhares para a morte desnecessária, mas não tendo luxo de tempo para ter certeza. Browning viveu até 1965. Nunca falou publicamente sobre aqueles 4 minutos. Nunca explicou exatamente por que escolheu acreditar em relatórios otimistas em vez de pessimistas. Talvez nem ele soubesse. Talvez decisão foi instintiva. Talvez foi apenas escolha aleatória, em situação onde não havia escolha boa. Mas resultado é que 4 minutos de deliberação determinaram o destino de dezenas de milhares e demonstraram que, em guerra moderna, tempo é luxo que comandantes raramente têm quando mais precisam.